Me ensina a ser como tu és. Me ensina a ser como tu és, Jesus. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Neemias capítulo 4. Irmãos, eu dei essa mensagem ontem. Ontem nós tivemos aqui reunião de ministérios, e eu tenho orado a Deus para que a gente consiga achar na nossa igreja aveia. Você lembra? Alguém já viu essa expressão? A gente precisa achar aveia. Vocês já ouviram essa expressão? E o Senhor, Ele deu ontem, na verdade, na mensagem do sábado, eu já entendi um propósito. Porém, eu vou te falar do jeito que eu falei ontem, da maneira que Deus falou ao meu coração. Ele disse assim: olha, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Ele falou, então tá bom. Então você vai começar a comprar brigas. Eu falei, meu Deus, mas então eu vou começar a comprar briga? E por quê? Aí veio um entendimento ao meu coração, que eu acredito que foi Deus falando comigo. Ele disse o seguinte: ferida, para sarar, para curar a ferida, você precisa tirar toda a fibrina dela. Por isso ela chama ferida, que ela está cheia de fibrina, aquela casca, aquela coisa ali. E limpar uma ferida, ou você passa remédio e acha que vai curar, ou você limpa a ferida e remedia literalmente como precisa ser remediado. Sim ou não? E de verdade, cada um tem uma ferida. Não era para ter, mas cada um tem. E essa ferida foi uma ferida que surgiu com o tempo, surgiu com a vida. E a ferida que a gente precisa fechar, muitas das vezes, é uma ferida de vida. Não é a vida, mas é uma ferida de vida. E como que eu consigo, pastor, entender que é uma ferida, então, de vida? É simples. É só você olhar para a pessoa que você é hoje e olhar para quem você foi ou quem você era antes de se converter. Pastor, eu mudei muito. Mas tem às vezes aquela área que tinha que ser mudada e não mudou. Aquele comportamento que tinha que ter sido um comportamento diferente, ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo comportamento hoje, ele é a mesma atitude hoje, é a mesma ideia hoje, é o mesmo pensamento hoje, é a mesma visão hoje. Então aonde que eu preciso melhorar? Ou onde eu preciso mudar? Aí é a sua ferida. Para você entender, na época de menino, a gente tinha algumas pessoas que elas não gostavam do apelido delas. Não sei se para o interior tinha disso, mas lá para o lado de São Paulo tinha algumas pessoas que não gostavam do apelido. E menino, né, que sabe fazer a coisa, chamava aquelas pessoas pelo apelido, até porque sabia que alguns corriam atrás, tacava pedra. Então os meninos, eu era menino também, assim, né? Então eu chamava também aquelas pessoas pelo apelido. E alguns, como essa gravação vai para o YouTube, alguns que estiverem assistindo depois dessa época lá, vai lembrar, tinha a Xuxa,
E ela não era a Xuxa porque ela gostava de ser chamada de Xuxa. Ela odiava criança, não gostava de criança. Então a gente chamava ela de Xuxa porque ela era a rainha dos... Ah, irmão, a mulher queria morrer com a gente. Não gostava que jogava bola na rua. Não gostava, quando era Copa, a gente ia fazer a pintura da rua, né? Pro lado de lá tinha muito disso. A gente ia fazer a pintura da rua. Depois dizem que a gente não tinha infância, que a gente é atrasado, né? Faz tempo que eu não vejo assim uma rua pintada. E se não tiver um velho pintando a rua, a molecada não está fazendo isso hoje. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Então a gente ia pintar a rua, à frente da casa da Xuxa não podia. E se pintasse, meu Deus do céu, você arrumava um rolo que dava a polícia. Tinha um outro, irmãos, de verdade, para você ter ideia, naquela época, hoje ele já é falecido, mas naquela época eu deveria ter de idade uns 10, 11 anos de idade. A filha dele já tinha, eu acho que naquela época uns 25, 28. Mas ele tinha uma filha muito bonita, os mais antigos diziam, pelo menos eram os que chamavam ela, na época inclusive era uma mulher inclusive casada, mas eles diziam que a filha dele era uma mulher muito bonita, mas não era nem por causa dela, que às vezes ela nem sabia disso, mas o pai dela ficava revoltado quando ele passava na rua e alguém chamava ele de sogro. Ele jogava pedra, puxava a faca, fazia... E o que aconteceu? A molecada, a criançada de 10, 11, 12 anos de idade, chamava ele de sogro. E muitos chegavam para ele e explicavam algumas coisas, como vai ser explicado para você hoje, acerca de algumas situações que alguém vai chegar para você e falar: gente, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, isso aí é normal. Isso aí acontece, você não pode ter esse comportamento, você não pode ter assim, você não pode agir dessa forma, você que tem que deixar para lá, tem que largar, tem que não sei o quê. Provavelmente em algumas situações, muitos já ouviram isso. E aí a gente vai tirar a ideia do apelido que essas pessoas que eu estou citando para você não gostavam, e vamos colocar alguma situação que talvez ela não seja tão aberta, tão populosa como era a situação desses dois, pelo menos, que eu contei para você, mas às vezes você tem um problema que as pessoas aconselham você acerca do problema, só que quando vão colocar o dedo na tua ferida, você tira a ferida, fala: não vai mexer não, sai fora. Deixa a minha ferida do jeito que está. Olha, fulano, você precisa melhorar, você precisa mudar. Nisso aqui você tem que mudar. Nisso aqui você tem que melhorar. E a pessoa, então, ela já começa a criar, de certa forma, uma resistência àquele que está trazendo um conselho, que está trazendo algum tipo de orientação. Dá para entender, sim ou não? Então, cada um tem. E nós mudamos em muitas coisas. Nós melhoramos em muitas coisas. Mas a gente precisa romper. E para que a gente tenha a condição de romper, nós precisamos entender aonde precisamos de fato mudar. E temos que meter a cara para mudar. Então, Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo 4. É isso mesmo, versículo de número 11. Quem já encontrou aí, diga amém. Olha só o que diz aqui, nesse versículo, ó. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e assim faremos cessar o quê? A obra. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Pode parecer retórica o que eu vou falar para você, né? Hoje nós estamos num tempo de coach, e nesse tempo de coach hoje muito positivismo e não fé, né? Fala agora que você dá um grito aí, e a pessoa vai naquilo até aonde dá, daqui a pouco acaba
o combustível. Mas a fé, em Hebreus 11, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. A fé não acaba. Porém, entenda uma coisa, todos nós temos uma ferida, como eu falei, mas todos nós temos uma obra para fazer por intermédio da fé. Todos. Do maior ao menor, do mais simples ao mais sofisticado, todos nós, do mais novo ao mais velho, todos nós temos uma obra para fazer por intermédio da fé. Todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos uma obra para fazer por intermédio da fé. Entenda, nem todo mundo vai ser obreiro da igreja. Não, nem todo mundo vai ser obreiro da igreja. Às vezes a obra que você tem para fazer não é dentro da igreja. Nem todo mundo vai ser do coral da igreja, nem todo mundo vai ser do ministério do louvor da igreja, nem todo mundo vai tocar muito bem, nem todo mundo, mas todo mundo tem uma obra para fazer. Se a gente fosse falar, por exemplo, de uma só, nós teríamos aquela que Jesus Cristo, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele não está dizendo, ide pastores por todo mundo, não. O pastor Jaime ontem estava dando uma palavra, acho que a primeira Coríntios, se não me engano, deixa eu ver, eu anotei o versículo que ele estava falando, 1 Timóteo, Marcos 16, 15 que ele estava falando, vamos lá rapidinho, Marcos 16, 15, Marcos capítulo 16, versículo 15, isso aqui foi uma palavra que o pastor Jaime deu ontem na reunião dos pastores. Não vou pregar a palavra que ele pregou, mas eu quero só citar aqui um versículo. Marcos capítulo 16, o versículo é o versículo de número 15. Diz assim, ó, foi o que eu acabei de ler. Ide por todo mundo e pregai o quê? A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será? Aí ele fala no 17: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha para mim. Todos nós, alguma dessas coisas a gente tem para fazer. Seja na ordem da nossa casa, seja na ordem de um chamado mesmo, um ministério mesmo, algo que o Senhor colocou no teu coração, como pôs no meu o ministério do pastorado, Ele pode ter colocado algo no teu coração e uma obra que você precisa fazer. Porém, o inimigo, o que ele quer fazer ou o que ele quer causar nessa situação toda? Se infiltrar. De todas as artimanhas que ele tem, uma delas é se infiltrar, entrar no meio. E por que, pastor? Porque se ele entrar no meio, ele vai cessar as obras. Quando fala que mataremos, pode ser alguém que está ali no meio, vai matar alguém que está trabalhando, que está fazendo a obra, vai matar, caiu o corpo ali no chão, então vai ser descoberto o inimigo, sim ou não? Sim ou não? Porém, não era essa a questão de matar. A ideia deles era se infiltrar no meio e enfraquecer os braços do povo. Aqueles que estavam ali na dinâmica, na disposição, trabalhando, fazendo, acontecendo, não, vamos lá, e agora vai, e é isso, agora sim, é desse jeito mesmo, e vamos para lá, e vamos para cá, e vamos para lá. Alguns no meio deles falaram, mas assim, desse jeito, dessa maneira, eles estavam construindo um muro, sim ou não? Alguém chegasse para ele e falasse assim, olha, eu acho que vocês deveriam colocar, vamos trazer para os dias de hoje, tá? Vocês deveriam colocar menos cimento nessa. Na minha opinião, tinha que ter mais cimento. Ou seja, fazendo coisas para que eles gastassem mais material, gastassem menos material. Por exemplo, a massa para fazer o muro, de repente ficasse uma massa fraca e fosse desanimando aquele povo.
Rapaz, nós estamos trabalhando e a gente está colocando, olha, colocamos ontem, já rachou hoje de novo, coisas que eles pudessem estar fazendo sem perceber ou sem notar que havia no meio deles um inimigo, enfraquecendo eles para que eles morressem, pelo menos, no ânimo de continuar trabalhando. Então vamos lá, pensa, provavelmente você já viu isso. Você está desanimado com a igreja, você está desanimado com o culto, você está desanimado com a reunião, você está desanimado, está passando por um desânimo. Você acha no teu caminho um monte de gente que vai te incentivar, sim ou não? Não, você não pode parar não, continua, vai, em nome de Jesus, vamos lá, em nome de Jesus, vai dar certo. Vamos pegar aqui a Elaine aqui. Então ela veio, ela está desanimada, a igreja toda fica, Elaine, Elaine, Elaine. É assim ou não? Mas vai chegar alguém pertinho da Elaine e falar assim, né, irmã, eu entendo você. Eu na verdade, olha, eu estou aqui, nossa, pela força. Alguns ainda vão falar do jeito que fala aí fora, né? Eu estou aqui, estou de pé na força do ódio. E isso vai animar mais a Elaine, sim ou não? Não, se ela não perceber que é um inimigo, o que vai acontecer com ela? Daqui a pouco ela sai. Enfraqueceu totalmente, mas não parecia um inimigo. Não parecia um inimigo. Teve um irmão, ele falou assim, que ele fez um propósito na igreja, ele contou até de uma forma engraçada. Mas ele fez um propósito na igreja, e quando ele fez o propósito na igreja, a esposa dele falou para ele assim, falou, olha, eu vou dar metade do teu voto. Aí ele pegou e falou, olha, era X, mas quando eu cheguei lá na frente, o pastor falou que era a porção dobrada, agora ficou X. Ela falou, não, tá bom. Então estavam os dois sabendo que eles iam dar uma oferta ali na igreja. Mas chegou um momento, ela gastou para mais, aquela coisa toda, tal. Porém ia entrar para ela um dinheiro, e aí ele pegou e dentro de tudo que eles tinham que acertar, poderia sobrar aquele dinheiro. Ele falou, você tem que lembrar, você tem um voto lá na igreja, lá tem a minha parte, tem a sua. Ela falou, não, mas Deus entende. Ele falou, que Deus entende o quê? Pode parar. Mas já pensou se de repente ele também falar, não, é verdade, né, irmão? Deus entende, Deus sabe que a gente precisa. E eles não iam fazer aquela oferta que votaram no coração de fazer, por exemplo. Então o inimigo, ele não entra como um demônio, mas ele não entra como um demônio, aquela coisa que a gente via, né, há muito tempo, de libertação, os olhos virados, aquela coisa toda, não. Ele entra, muitas das vezes se infiltra no meio, com ideias que coloca na cabeça, fazendo com que a gente acredite que aqueles que estão querendo ajudar estão atrapalhando. Fazendo com que a gente acredite com que aqueles que estão atrapalhando estão ajudando. E enquanto a gente não desperta, não ora, não se consagra, não se santifica, não clama, Deus não vai poder mexer na ferida, ou usar alguém para mexer na ferida. Já pensou? Você é genérico, tá? Não estou falando você pessoa, mas sim, vamos melhorar. A pessoa é fofoqueira, mas se converteu, aceitou Jesus, se batizou nas águas, só não converteu a boca, fica falando da vida dos outros. Então tem que tocar na ferida daquela pessoa, sim ou não? Todo mundo fala daquela pessoa. Vamos lá, dentro da igreja todo mundo fala, pastor, é muito fofoqueira. Pastor, só não falam para a pessoa. Como eu já dei o exemplo da Elaine, desculpa Elaine, mas né, a Elaine é a fofoqueira. Eu tenho que chegar na Elaine, Elaine, você é fofoqueira demais, mas você tem que parar com isso. Nossa, irmã, você é uma bênção diante de Deus, você tem um ministério muito bonito, você tem um chamado de Deus, olha, coisa boa, mas olha, você tem que ter o coração mais voltado a Deus, você tem que parar com esse negócio, essa fofoca e tal.
Aí tem duas questões. Qual? Quem vai falar para a Elaine? Quem vai? Vamos tirar 2 ou 1 para ver quem vai. E qual é a outra, pastor? A Elaine deixar ser tocado na ferida. De repente ela parar e reconhecer, não, verdade, olha, eu me converti, melhorei em tudo, realmente eu entendo, eu sou uma bênção diante de Deus. E o que me atrapalha é isso. O que me trava é isso. Se ela não despertar para aquele inimigo que se infiltrou, ela vai ter a obra, ela vai fazer a obra de Deus, vai, mas ela não vai romper. Ela não vai romper. O missionário ontem, ele deu um versículo lá em Jeremias capítulo 31, abre lá. Jeremias capítulo 31. E essa palavra é o complemento. Eu falei com a minha esposa, falei, olha, provavelmente a maioria dos pastores vão estar pregando essa palavra hoje. Mas que versículo. Para mim calhou muito, porque o que eu estou falando com vocês aqui é o versículo do café que eu daria sábado. É o versículo do café que eu daria sábado. Você vai perceber nesta palavra aqui, foi uma pergunta que foi feita para o missionário, e o missionário respondeu com esse versículo. Na Santa Ceia ontem, ele respondeu com esse versículo. Jeremias capítulo 31. Quem já encontrou, diga amém. Olha isso aqui, ó. Versículo 19. Jeremias capítulo 31, versículo 19. Diz assim, ó. Na verdade, depois que me converti, tive o quê? Arrependimento. Enquanto não há uma conversão, enquanto a gente acha que a gente pode continuar andando com Deus e com o pecado, não teve conversão. Enquanto a gente continua, mas não tem nada a ver, não tem problema, não faz mal, isso aí é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo é. Enquanto não há uma conversão real, a gente não vai enxergar aquilo como errado. Só vamos conseguir enxergar o errado como errado quando nós estivermos fora daquela prática, fora daquele comportamento. Enquanto eu estiver dentro daquele comportamento, enquanto aquele comportamento estiver trazendo para mim, para minha carne, algum tipo de satisfação, enquanto aquilo estiver trazendo para minha carne algum tipo de contentamento, orgulho, prazer, enquanto dentro da minha carne, porque não é no espírito isso, algumas pessoas elas julgam que isso é no espírito, mas não é. Mas enquanto eu estou dentro de um tipo de comportamento, que eu não perco uma briga, eu não perco uma batalha, eu não perco uma, não, eu sou assim mesmo e pronto. A gente ouve muito disso. Pastor, fulano é assim mesmo, fulano é assim mesmo, sempre foi assim. Então a ferida dele, qual é? Porque sempre foi assim, e geralmente fulano sempre foi assim. Não, pastor, ele sempre foi chato, ele sempre foi bravo, ele sempre foi turrão, ele sempre foi nervosinho, ele sempre foi não sei o quê, ele sempre saiu da igreja. Bom, provavelmente ele sempre fez aquilo quando colocou o dedo na onde? Na ferida. E ao invés de permitir ser sarado e passar pela dor, ainda que doa, quero ser moldado. E passar pela dor de ser moldado, porque não é fácil, dói. Dói. Passar pela dor de ser moldado, infelizmente a pessoa, ela prefere sair da igreja, sustentar a justificativa, a pessoa prefere procurar outra igreja, até que a conheçam ali naquela igreja, ver que aquela pessoa tem uma ferida e qual? Ela é indisposta ou a coisa ficou diferente, você começa a colocar mais o evangelho, a pessoa então, ela já começa a escamar para lá, começa a escamar para cá. Alguns não se deixam ser tratados naquilo que ele tem problema. Alguns não se deixam ser tratados naquilo que ele tem problema. Pastor, eu sou assim mesmo, eu não me misturo não, e não se mistura mesmo. Mas da onde que veio isso? Foi do evangelho?
Ah não, pastor, minha vida toda foi assim. Quanto tempo você tem de convertido? Ah, eu tenho 20 anos de convertido. Quanto tempo você tem de idade? Eu tenho 50. Então quer dizer que 30 anos você foi aquela pessoa que nunca se juntou com ninguém, e agora que se converteu, continua não se juntando com ninguém. Quando a palavra de Deus diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ah, pastor, é que eu não gosto, porque tem coisa que eu não gosto. Ah, você larga teu marido porque você não gosta de coisa que ele faz? Ou a tua esposa? Você não larga. Teu marido, tua esposa, teu namorado, você sai da tua casa porque a tua família faz algumas coisas que você não concorda? Ah não, pastor, mas eu não me misturo. Ah não, mas não sei o quê. A primeira coisa que ele fala aqui, ó, depois que eu me converti, houve o que? Arrependimento. A outra parte é melhor ainda. Ele diz assim, ó: e depois que me conheci, bati na minha coxa. Eu estava falando ontem, irmão, essa atitude é comum de todo mundo, não é? E geralmente a gente faz assim porque deu tudo certo, não é? Ou de repente a gente está sentado porque deu tudo certo, foi ou não foi? Normalmente essa atitude é quando a gente reconhece algum tipo de erro. Normalmente, não estou colocando como regra, mas normalmente é quando a gente reconhece algum tipo de erro. Caramba, pisei na bola. Nossa, tinha que ter saído mais cedo. Perdi o ônibus. Coitada é da coxa, quem sofre é ela, né? Não estudei direito. Nossa, perdi na nota aqui da prova. Nossa, não sei o que lá, não passei de ano. Os mais antigos vão lembrar disso. Os mais novos não tem tanto não. Fui reprovado, perdi o ano, bati na coxa. Quando eu me conheci, bati na minha coxa. Como que eu podia ser assim? Como que eu não tinha mudado antes? Olha quanta oportunidade eu perdi. Olha quanta coisa eu deixei de fazer. Olha quanto não sei o que lá. E aí você vai entender mais que a coisa é muito mais pessoal. Se nós não tivermos um cuidado com nós mesmos, o inimigo vai se infiltrar, irmão. Ele vai se infiltrar com ideias, e a gente vai começar a sustentar ideias que não são as nossas. E qual que é o problema? Às vezes, na onde já não tem mais jeito, a gente vai entender que a gente sustentou ideias que não eram as nossas. Rapaz, olha, eu estava chateado naquele dia, e o fulano falou, e o outro fez, e o outro também veio e disse, porque ninguém vem de certa forma para ajudar, e o outro falou, ainda que veio alguém para ajudar, alguém para falar alguma coisa boa, aquele lá foi até criticado, porque ele está pensando, ele está querendo ajudar o outro, ele está querendo, favorecendo o outro ali, porque ele está querendo o bem do outro. Nessa, infelizmente, irmão, está muita gente se perdendo. A palavra de Deus diz que se eu julgar a mim mesmo, por ninguém eu serei julgado. Aí ele fala, quando me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha... O que ele está dizendo aqui? Porque eu suportei, eu sustentei aquela vergonha da minha mocidade, aquilo que era vergonhoso, para mim aquilo ali era coisa boa. Aquilo tudo que eu fazia, aquilo tudo que eu praticava, aquele comportamento todo que eu tinha, para mim era muito bom aquilo. Mas ele diz nessa palavra, quando eu me conheci, eu bati na minha coxa. Como é que eu pude ser dessa forma? Como é que eu pude ser dessa maneira? Não é possível que eu me gabava disso aqui. Não é possível que eu dizia que eu era o melhor nisso aqui. Não é possível. Não, a pessoa, ela então traz o reconhecimento do arrependimento. Ela traz o reconhecimento do arrependimento. Volta lá em Neemias capítulo 4 para a gente terminar a mensagem.
Neemias capítulo 4, versículo de número 12, olha só. Aqui agora ele mostra para nós a estratégia que a gente precisa usar para não ser surpreendido pelo inimigo. Claro, se nós queremos, né? Se a gente quer. Se a gente tem a disposição de ser sarado, se a gente tem a disposição de ser curado, aí sim. Você vai ouvir, esses dias eu estava falando com algumas pessoas, e não foi uma só, eu estava falando com algumas pessoas, eu estava dizendo assim, olha, tem pessoas, que aí também, mas tem pessoas, que a pessoa ela vai fazendo, até ficar do jeito dela. Não tem ordem. Não tem ordem. Olha, foi dada uma ordem aqui. Pode ser o pastor, o missionário, o papa, quem for. Pode ser qualquer um de grande, de maior estatura, que ele vai dar uma ordem. Então ele vai dar uma ordem, aquela ordem ela é seguida. Ela é seguida por um determinado tempo. Mas dentro do segmento daquela ordem, há pessoas que elas vão dando um jeito, vai arrumando, para a coisa ficar do jeito que está bom para ele. Não tem problema se está ruim para o irmão. Mas está bom para ele? Tá, então pronto. E se está bom para ele, ele vai criticar o irmão ou a irmã que não está fazendo do jeito que está bom para ele. Mas entenda, a ordem não foi aquela. A ordem não foi aquela. A regra estipulada, ou a disciplina estipulada não foi aquela. Mas dentro da regra, tá? Dentro da regra. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou arrumar não sei o que lá, eu vou mexer aqui, porque a ideia é resolver o problema. Não, a ideia não é resolver o problema. A ideia é estar todo mundo debaixo de uma disciplina. Porque se a ideia é resolver o problema, não teria depois uma discussão por causa do problema. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu tive lá em Barrinha, foi Barrinha? Foi. Eu tive um pedreiro na igreja, pedreiro bom. Um pedreiro bom, mas eu não pude dar um serviço, e era também um serviço bom, grande, eu não pude dar o serviço para aquele pedreiro. Eu tive que chamar outro. Por quê, pastor? Ô, irmão, eu quero esse negócio assim, ó, desse jeito assim, dessa forma assim, eu quero isso daqui desse jeito assim. E algumas coisas menores, quando você chegava, ô, irmão, o que você está fazendo? Não, pastor, porque eu achei melhor fazer assim. Irmão, mas não é o que você achou melhor, você está mexendo na minha casa. Você está mexendo em alguma coisa que o engenheiro mandou fazer desse jeito aqui. Como que você achou melhor fazer dessa forma? E às vezes tinha que desmanchar. Não, desmanche e faz de novo. Então não vou manchar mais esse pedreiro. Nós tivemos um altar para fazer. Precisamos mexer no altar da igreja. E naquilo que a gente precisou mexer no altar, eu não chamei aquele pedreiro, eu chamei um outro. Falei, irmão, eu quero isso aqui assim, desse jeito aqui, dessa forma aqui, a escada assim, e eu canto ali assim, eu quero que abaixe assim. Ele fez exatamente do jeito que eu pedi. Ele fez exatamente do jeito que eu pedi. Mas tinha um pedreiro bom ali. Só que se você chegasse para ele e falasse para ele assim, o teu problema é que a gente manda você fazer de um jeito, está pagando para você fazer de um jeito, você faz de outro, do jeito que você acha melhor. Você faz de outra forma, do jeito que você acha melhor. Não estou dizendo, entenda, passamos por uma reforma aqui e teve muitas sugestões dadas pelo pedreiro aqui. A gente faria uma porta menor, a sugestão dele fez a gente ter uma porta maior, mas foram sugestões, não foram serviços que ele fez porque ele achou que era melhor fazer. Ao mesmo tempo, por que eu estou dando esse exemplo? Muita gente se comporta dessa forma. Muita gente se comporta assim. É desse jeito e pronto. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos se vence o quê? Uma guerra.
Não, mas eu acho que é assim, é desse jeito. Não, irmão, vamos buscar conselhos. Vamos buscar conselhos, vamos buscar orientações, vamos buscar... Não, o que você acha? Por mais, você vai ver isso aí, por exemplo, com a esposa. Quem é marido aqui, casado, levanta a mão assim. Você vai ver isso com a sua esposa. Às vezes ela chega para você, ela fala assim: o que você achou dessa roupa? Fala: pô, ficou legal essa roupa aí. Ela vai lá e troca. Mas ela busca conselho. Ainda que ela não diga, ela busca conselho. Mas você achou? Ficou bom? Ficou legal? Oh, ficou legal, ficou bonito. Ela vai lá e troca. Nossa, ficou legal esse sapato, hein? E quando você não fala nada, porque você sabe que ela vai lá e troca, ela fala assim: você nem me olhou. Eu tenho uma, irmão, sei como é que é. Você nem olhou, você nem viu como é que eu estou. E o pior de tudo, que mulher tem isso, né? Nossa, que legal, como ficou seu cabelo, que ficou bonito. Nossa, você pintou, você não sei o que lá. Às vezes ela não sabe nem o que você fez, ela fala: você fez alguma coisa diferente. Aí a pessoa já conta: ah, eu pus o brinco. Nossa, ficou linda de brinco. Pronto. Aí ela chega em casa: até a fulana viu o brinco que eu pus, você não viu. Mas é na multidão dos conselhos que se ganha uma guerra. Aí, olha só, no versículo de número 12. E sucedeu que, vindo os judeus, que havia entre eles 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros, nos altos, e pus o povo pela sua família, com a sua espada e com a sua lança. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos e vossos filhos e vossas filhas. E sucedeu, olha só, que ouvindo os nossos inimigos, e sucedeu que desde aquele, eu pulei, fui no 16, o 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. O que acontece hoje, irmão? Só para a gente concluir. Há pessoas que elas não têm mais aquela coisa assim: eu vou orar a Deus para entender se isso aqui é do diabo. Deus vai me mostrar. Deus vai me falar. Não, simplesmente a pessoa olha e fala: isso é do capeta, isso aí é do diabo. Isso daí é do diabo. Não, isso aí não é de Deus não, isso aí é do diabo. Simplesmente, ela não coloca-se diante de Deus, para que o conselho do inimigo seja dissipado. O Senhor, em nome de Jesus, está chegando uma pessoa, está chegando muito perto, está grudando muito. Isso tem gerado de certa forma um incômodo. Mas se é do Senhor, eu vou aceitar, vou receber. Mas se não é do Senhor, o Senhor vai afastar. E a pessoa então que ela percebe que aquele conselho foi um conselho maligno, aquele conselho ele é dissipado. Teve um irmão numa igreja que a gente passou, ele foi ajudar um rapaz, que o rapaz parecia ter uma necessidade muito grande, estava precisando muito, e esse irmão ele pegou e falou: vamos ajudar ele, né, tal, pôs ele para trabalhar junto. Ele falou, tipo assim, né, orei, coloquei diante de Deus, mas vi que o irmão estava precisando, coloquei o irmão para trabalhar comigo. Porém o trabalho ou o serviço desse irmão era na garagem da casa dele. E ele está ali trabalhando com o irmão, já começou a perceber que o irmão era devagar no serviço. Já era devagar para trabalhar. Mas devagar, mano. E como era na casa dele, eles comiam na cozinha do irmão. O irmão levava ele: não, senta aqui, come com a gente. Comia na cozinha do irmão. Aí um dia a esposa do irmão pegou ele no corredor.
Mas não de maldade, entenda. Mas ele estava no corredor. Nossa, eu nem vi que você tinha isso aqui. Nossa, eu nem percebi que você tinha aquilo ali. Nossa, é grande a sua casa, né? Olha, não sei o que. Deve ter custado muito dinheiro isso aqui, né? A mulher dele falou assim: tira ele daqui agora. E o irmão falou: pastor, olha, não é por nada, não é pelo que eu tinha dentro da minha casa, que eu tinha certeza que ele não ia mexer em nada ali. Mas ele não foi lá para trabalhar. Ele não foi lá para trabalhar. Ele não me ajudou no serviço que eu coloquei ele para fazer. Ele queria simplesmente se beneficiar. Ele queria era se aproveitar da situação. Já que eu tenho uma vida muito boa, e eu tenho uma vida muito boa porque eu trabalhei para isso, mas já que eu tenho uma vida muito boa, então eu tinha a obrigação de cuidar dele, de sustentar ele, ou de fazer alguma coisa assim, sem que ele fizesse por onde, sem que ele trabalhasse. Ele falou: não rejeitei pagar ele para ele trabalhar. Só que ele não foi lá para trabalhar. Ele começou a olhar as minhas coisas e falar: olha, foi muito caro isso aqui, né? Não sei o que lá, para comprar um negócio desse tem que ter dinheiro, né? E não sei o que. Falou, em outras palavras, eu entendi que eu tinha dinheiro para sustentar ele sem escravizá-lo trabalhando comigo. Ele falou, a minha esposa falou: olha, amanhã você já despede ele, amanhã ele não vem não. E aí ela pegou, o rapaz pegou e despediu. Amanhã, obrigado, você não precisa vir não, tal, não sei o quê. Não, mas eu nem terminei. Ele falou: terminou sim. Se não terminou o serviço, terminou pelo menos a confiança de colocar você para trabalhar comigo. Irmãos, voltando à palavra, preste muita atenção no que o inimigo tem colocado no teu caminho. Eu falei algumas coisas ontem, só vou falar uma aqui, acerca de mim, por exemplo, acerca do pastor. Aquilo que você constantemente repete, ou acerca do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu filho, da tua nora, do teu neto, da tua sobrinha, do teu sobrinho, quando toca naquele nome, o que você fala? Quando comenta a respeito daquela pessoa, ainda que fez alguma coisa muito ruim para você, ou você acha que o que aquela pessoa fez foi muito ruim, mas aí quando toca no nome daquela pessoa, fulano, ixi, Deus me livre, fulano, isso, não sei o que lá. Eu já um dia falei aqui na igreja, a mágoa é a mesma coisa que tomar um copo de veneno e desejar que o outro morra. A mágoa não mata o alvo da mágoa, mata o magoado. A mágoa não ofende o magoado, não ofende o alvo do magoado. A mágoa ofende quem está. Quem está. Mas ele fez. O que ele fez é problema dele. Se ele não se arrepender, ele dê conta a Deus. Eu que não posso ficar com isso aqui. É eu que não posso pensar daquela pessoa desse jeito. Eu que não posso olhar para aquela pessoa dessa forma. Coloca no teu coração. Amém?